energia solar é uma das fontes renováveis mais propagadas nos últimos anos, usada como alternativa à energia elétrica para ter uma fonte limpa sem danos ao meio ambiente. Vamos conversar no Com a Palavra dessa semana sobre esse assunto. O nosso convidado é o técnico em eletrônica, Rômulo Rodrigues, que está aqui ao meu lado. Olá, prazer tê-lo aqui no Com a Palavra Cidade. Prazer meu, Adalgisa. Bom, Rômulo, Natal sediou nos últimos dias um evento de grande importância sobre a energia solar, cujo tema era aquecimento solar, desafios e oportunidades. Por que Natal sediou um evento como esse e o que foi discutido? Natal hoje é uma das cidades de maior potencial para o aquecimento solar, por ser um polo turístico e também pelas condições climáticas. Natal tem 300 dias de sol ao ano, né? E apesar disso, de todas essas condições, o aquecimento solar ainda não tem tantas instalações como o potencial ainda é grande. É isso que nós queremos mostrar. Hoje a capital do aquecimento solar é Belo Horizonte, que tem condições bem menos favoráveis do que nossa. Só que lá existia um incentivo da universidade, a própria concessionária de energia elétrica, a CEMIG, incentivou, inclusive, subsidiando a instalação de aquecimento solar para os prédios. E Natal tem um potencial muito maior. É isso que a gente quer mostrar. Existe um interesse muito grande, a gente viu isso no evento. Muitas pessoas, nós dimensionamos o evento e tivemos que aumentar o evento. Nos últimos dias tivemos que aumentar a participação do público. Tivemos que redimensionar e mesmo assim ficou muita gente fora, que a gente lamentou muito. Mas estamos pensando em fazer um próximo bem maior. Agora, como o senhor falou, Natal tem 365 dias de sol e Belo Horizonte está, digamos assim, teve a energia solar mais propagada. Qual é o potencial de Natal e o que é que se pode fazer para se usar mais, se difundir mais esse tipo de energia? Olha, o que nós pudemos conferir nessa palestra é que o interesse existe. O usuário já conhece, principalmente da rede hoteleira, que é muito forte, porque todo turista ele exige um banho confortável, um banho aquecido, né? Existe, o que está faltando, o incentivo do governo federal já existe, hoje aquecimento solar é subsidiado, não tem ICMS e o próprio governo federal ele tirou o IPI. Há um acordo em todos os estados que não é cobrado ICMS. O que falta, eu acho que é mais conhecimento. A universidade tem uma certa pesquisa, mas nessa linha, para promover isso, levar o conhecimento ao usuário final. O potencial é grande nosso. E como é que a gente está em termos de uso da energia? Existe hoje muitas instalações nos hotéis, mas é muito abaixo do potencial. A demanda ainda é reprimida pela falta de oferta. Hoje tem poucas empresas na praça promovendo isso. E falta de conhecimento também, porque é importante que os engenheiros, arquitetos, nós direcionamos o evento para esses profissionais, arquitetos, engenheiros e os empresários da área hoteleira, né? É importante que os engenheiros e arquitetos coloquem o aquecimento solar, porque o aquecimento solar ele trabalha com água quente e água fria. Ele é diferente, ele substitui o chuveiro elétrico, torneiras elétricas, mas é bom que ele seja visto isso no projeto, seja incluído já no projeto. Projeto arquitetônico, antes de ser da construção. Ele pode ser colocado posteriormente, mas aí o trabalho é maior, o custo é maior. Quais são as etapas? É um assunto bem técnico, Rômulo, e a gente precisa, para as pessoas entenderem, a etapa. Como é que funciona a energia solar, como é que é feita a captação, como é que é feita a distribuição, até se chegar realmente ao uso do benefício do usuário. É importante dizer, Adalgisa, que a energia solar ela tem duas formas principais, que é o aquecimento, a energia solar térmica, essa é muito mais barata, muito mais acessível, e para a geração de eletricidade, que é conhecida como a fotovoltaica. A fotovoltaica ainda é mais cara, ela é muito aplicável, o retorno dela é muito bom em locais distantes, em locais de pouco acesso, onde a rede pública de energia não chega, porque o custo dessa energia ainda é mais caro do que a que nós temos na rede pública. Mas o aquecimento solar não. O aquecimento solar, como é energia térmica, é muito mais barato e competitivo. Mas como é que funciona? É um equipamento caro? A pessoa que utiliza hoje, como é que deve fazer, por exemplo, no caso de hotéis e até residências também que se usa? No caso, como o senhor falou, do chuveiro elétrico, no caso, para ter água quente.
Um dos empecilhos do aquecimento solar ainda é o custo inicial, ele é bem mais alto, um pouco mais alto, né? E é porque o aquecimento solar ele funciona como um aquecimento centralizado. Nós temos água quente, como de dia essa água é aquecida através dos coletores solares e ele é armazenado no reservatório térmico, que é uma grande garrafa térmica, né? Para ser usada não só à noite, mas também em dias de chuva. Ele garante 2, 3 dias de chuva, onde não se tem uma boa radiação. Por 72 horas aquela água está lá aquecida e guardada, isso é garantido. É importante dizer que hoje o Inmetro etiqueta, garante a qualidade desses sistemas de aquecimento solar, que foi um problema quando começou. Mas é o equipamento que ele compra, Rômulo? Esse equipamento para colocar lá, digamos, fora do ambiente da casa? É, um equipamento ele vai no telhado, os coletores solares vão no telhado, o impacto na arquitetura é muito pequeno. Os arquitetos hoje conseguem integrar e hoje já dá um diferencial. Quem tem uma casa com aquecimento solar, antigamente as pessoas ficavam tanto porque os coletores solares apareciam e ele quebrava. Às vezes um telhado muito bonito quebrava a estética. A questão estética foi também um empecilho. Hoje os arquitetos já conseguem integrar muito bem, eles são discretos, pequenos. O reservatório térmico normalmente ele fica dentro do telhado, o impacto é muito pequeno. Os arquitetos conseguem bons trabalhos. É por isso que nós direcionamos a engenheiros e arquitetos, que é importante o trabalho desses profissionais na absorção do aquecimento solar. E é um tipo de energia que pode ser utilizada em qualquer cidade? Em qualquer cidade. Dependendo da radiação, ser mais intensa ou menos? A relação custo-benefício é maior em lugares como aqui no Nordeste, que nós temos uma radiação muito boa. Mas em outros locais, como São Paulo, ela é também muito difundida, até Santa Catarina mesmo, tem fábrica de sistemas de aquecimento solar. Nós temos fábricas em São Paulo, em Santa Catarina e em Minas. O importante dizer é que o aquecimento solar, ele não traz só mais economia, mas ele traz mais conforto, como todo sistema centralizado de aquecimento de água. Porque você pode ter pequenas vazões de água com uma temperatura baixa ou mais alta, ao gosto do usuário, como também pode ter água bem mais forte, um jato bem mais forte de água, porque ela trabalha com as duas canalizações, de água quente e água fria. E existe também um apoio, porque se, digamos, 5 dias sem chuvas, isso é comum em São Paulo, 5 dias sem sol, ele tem um apoio a gás ou elétrico, de forma que o usuário nunca fique sem água quente, ele tem um conforto garantido. E aí ele tem a economia, e o outro lado é a segurança, porque o chuveiro elétrico é um eletrodoméstico de muito risco. Nós temos alguns casos que, infelizmente, caro fatais. Também, né? Caro a energia, o consumo da energia também é bem caro. Caro para o usuário e também para a concessionária. Por incrível que pareça, assim, à primeira vista causa estranheza o fato de concessionárias de energia elétrica incentivarem o uso do aquecimento solar. Ela vende energia e está incentivando, até subsidiando um equipamento que diminui o consumo. Isso deixa as pessoas até a certo ponto perplexas. Mas, na verdade, a energia do chuveiro elétrico ela é uma energia danosa, porque o chuveiro elétrico ele consome muita energia. Em algumas casas, as casas mais populares, nós temos o chuveiro elétrico consumindo 3 vezes a soma de todos os equipamentos, 3, 4 vezes. E isso é utilizado nos chamados horários de picos, que é das 19 às 21 horas. E nós sabemos, no tempo dos backlouts, que era nesse horário que as concessionárias ficavam tremendo de medo que ia acontecer. E um dos vilões era o chuveiro elétrico. Ela é obrigada a manter transformadores maiores, cabos de distribuição mais grossos, mais caros, para vender energia só durante aquele pequeno instante. O total, no final do mês, não compensa o investimento que ele teve. Então, por isso que a CEMIG, no caso em Minas, também a distribuidora de São Paulo, elas incentivavam, chegava a quase dar o equipamento de aquecimento solar, com o compromisso dos prédios não usarem o apoio em determinados horários, para você ver como é vantajoso o aquecimento solar. Agora, qual a garantia desse aquecimento solar no chuveiro? Qual a garantia de que ele, digamos assim, não vá ser inconstante, não vá falhar? É o que nós chamamos o apoio, que é um tipo de backup. Quando se coloca um aquecimento solar, aí nós temos ele lá dentro do reservatório daquela grande garrafa térmica, a gente tem uma resistência que pode ser utilizada nos dias seguidos de falta de sol, né?
Mais um tempo, um limite, tem um limite. Aqui raramente nós iríamos usar, até a gente recomenda, uma recomendação aqui geral no Nordeste, é que se deixe desligado o disjuntor do sistema de apoio. Sistemas maiores também utilizam gás, é comum. Como os coletores eles precisam de uma área boa, construções verticalizadas, nós temos muitos hotéis verticalizados, eles passam a ter uma limitação que é a área do teto, né, a área da cobertura, para o número de pessoas. Essa relação área, que diz direto o número de coletores que nós podemos ter, com o número de usuários ela piora. E aí às vezes não dá para ser só solar, e tem que ter um apoio. Eles colocam solar, gás, mas o solar representa nesse caso uma grande economia também. Apesar de não ser autônomo, ele representa uma grande economia, seja 60%, ainda que participe com 60%. E quais são as opções de uso da energia solar? A gente falou do aquecimento, através do chuveiro, mas existem várias opções que são propagadas. Quais são as opções que a gente poderia já estar utilizando, que já é utilizado em indústrias, em residências e hotéis? Nós temos várias opções, desde as mais simples até opções mais sofisticadas, digamos assim. Interessante que nós aqui no Nordeste, na década de 70, tivemos um centro de pesquisa aqui na Paraíba, de referência, né? Aí começamos desde o fogão solar, que ele pode evitar a queima de lenha. Aí é o que o senhor falou, né? Aqui. Nós temos um fogão que é fabricado hoje aqui na Paraíba, é uma iniciativa dos jovens católicos da Alemanha, com a diocese de Uiraúna. Uiraúna é conhecida como a terra da prefeita, da ex-prefeita de São Paulo, Luísa Arundina, né? E lá esse fogão é fabricado artesanalmente. Como é que funciona esse fogão? Esse fogão funciona como uma grande lente, como aquela brincadeirinha que nós temos de queimar papel com a lente do óculos. Ele funciona assim, concentrando os raios solares em uma área, esse aí é participando de uma exposição, e ele concentra toda numa área só. Aí tem uma panela, nessa foto nós podemos ver a panela, e aí toda a radiação solar ela é concentrada no fundo da panela, e essa panela cozinha, dá para cozinhar bem. Eu vi pessoalmente lá em Uiraúna, nós fizemos uma visita para fazer uma matéria sobre para o nosso site, e tinha famílias cozinhando, inclusive coletivamente. Eles usavam fogão. Agora e funciona muito bem. Agora tem que cozinhar do lado de fora da casa, né? Ele tem alguns inconvenientes, como é uma versão muito simples, mas muito acessível. No tempo era R$100 e poucos, e economizava lenha, né? Ele evita um impacto ambiental. Mas tem esses dois inconvenientes, da pessoa ter que estar no sol, pode ter uma coberturazinha, e ter que estar movimentando o coletor, porque ele funciona direcionalmente. À medida que o sol vai caminhando, tem que ir buscando o sol. E o tempo também é muito grande para chegar a um cozimento? Não, se recomenda panela de ferro, porque ela consegue conservar o sol, mesmo que passe uma nuvem, ela conserva a temperatura, ela guarda muito calor, a panela de ferro. Mas o tempo é idêntico ao de um fogão a gás também. A menos que se tenha alguma variação, né? O sol se esconda e tal, mas em bom sol o tempo é igual, idêntico. Quais são as outras opções de energia solar, de uso da energia solar? Falando em grandes grupos, nós temos duas aplicações grandes para a energia solar. Primeiro seria a obtenção de eletricidade, que hoje é muito desejável a eletricidade, né? Por conta de eletrodoméstico, telecomunicações. O aquecimento solar ele está não só de água, que serviria para hotéis, piscinas, serve muito para a piscina, e também a geração de eletricidade, que é o chamado sistemas fotovoltaicos. Os sistemas fotovoltaicos ainda são mais caros. Mas esse sistema que o senhor fala, é aquele que se utiliza, aquele compra de equipamento, que é mais caro, que requer mais, digamos assim, investimento? Ele requer bem mais investimento, mas ele tem a grande vantagem para regiões isoladas. Você tem uma fazenda, então o custo dessa energia é bem mais cara do que o da rede pública. Mas onde não se tem a rede pública, ela é uma boa alternativa, sim, para televisores, equipamentos de telecomunicações, iluminação. Hoje nós temos essas lâmpadas PL, melhorou muito. Petrobras, empresas como a Petrobras, elas usam, empresas de telecomunicações, como a Embratel, utiliza também a energia solar fotovoltaica, que é para a produção de eletricidade. Interessante que em países como a Alemanha, que se tem uma energia muito cara, que é a energia vinda do carvão, com custo ambiental muito alto, além da energia nuclear,
eles já estão fazendo sistemas fotovoltaicos, isso nas cidades. Ele não precisa de um sistema de armazenamento, porque os sistemas isolados, eles têm um inconveniente que é ter que ter um sistema de armazenamento, normalmente é baterias. E eles integram isso a residências com incentivo do governo, e onde a pessoa utiliza a energia solar, se não for suficiente, ela complementa, automaticamente é complementado com a oferta da concessionária. E um caso muito engraçado e muito estimulante é que se a casa estiver fechada, ele viaja, a casa estiver fechada, está produzindo energia, continua produzindo energia, a concessionária é obrigada a comprar. Esse é um incentivo que o governo de países como países da Europa, como a Alemanha, o Japão, Estados Unidos, hoje tem e está sendo bem difundido, graças ao apoio do aproveitamento máximo. Não há desperdício. Quer dizer, se você não usa tudo, você vende para a concessionária. Se precisa de mais, você vende à concessionária. Alguns países utilizam 2 relógios, porque a concessionária entrega na porta. Então essa energia, a energia que ela vende é um pouquinho mais cara do que a que ela compra. Mas em outros países o governo chega a subsidiar para incentivar realmente a aplicação da energia solar. E aí, o valor é igual, tanto da compra quanto a venda. Quando a gente fala de energia solar, se fala do aproveitamento da radiação solar direta. Mas existem outras formas chamadas de energias renováveis, que são também uma variação da energia solar, uma manifestação da energia solar. Por exemplo, a energia eólica. Hoje o Rio Grande do Norte, a governadora há poucos dias falou do investimento que teremos em energia eólica, né? Ela é uma manifestação da energia solar, porque ela vem do desaquecimento igual do planeta, devido ao movimento de rotação da Terra. E esses ventos podem ser, é uma força, né? Essa força pode ser aproveitada para bombear água, para gerar eletricidade. E está sendo, hoje o Brasil, o Ceará, já tem grandes parques eólicos, que começa a ter uma participação no Ceará. Rio Grande, nosso estado, em breve terá também, já temos uma usina piloto em Macau, né? E isso vai ser bastante ampliado, porque o nosso potencial é muito grande. Rio Grande do Norte, Ceará, essa área do Nordeste, que vem do Rio Grande do Norte até o Ceará, tem um potencial muito grande. Fora isso, o Brasil é um país de energias renováveis, porque as quedas d'água, a hidrelétrica, nada mais é do que o aproveito da energia solar, que entrou no processo de evaporação das águas. Essa água virou chuva, quando ela cai nos locais mais altos e escorre para o litoral, ela aí é aproveitada, represada nas barragens para armazenar, compensar as variações. Ela é represada e gera eletricidade nas hidrelétricas. E aí temos a biomassa, através do biogás, que é o aproveitamento do esterco de gado, resíduos florestais, e tudo isso com baixo impacto, né? Porque nós não estamos afetando o ciclo de carbono que os combustíveis fósseis fazem. Então, são muito grandes as vantagens. Várias opções. E muito importante até pela questão da fonte limpa, de que não traz danos ao meio ambiente. Agora, por que ainda não é tão difundido, Rômulo? Por que as indústrias, governos, residências, a gente não encontra tanto essas opções de energia eólica, energia solar, biomassa, essas fontes de energia renováveis? No Brasil, né? Em outros países já se há uma corrida, né? Pela consciência. Isso mostra muito bem o protocolo de Kyoto. Mas no Brasil houve um incentivo grande. Na década de 80 nós desenvolvemos, a tecnologia ainda não era tão desenvolvida, evoluiu muito nesses anos. Mas no Brasil nós temos alguns fatores, como a energia, a maior parte da nossa energia vem das hidrelétricas. Apesar do consumidor reclamar, ainda é uma energia barata se comparada a Estados Unidos, Europa. Então isso é um empecilho, termina sendo um empecilho. Mas está havendo, quer dizer, o aquecimento solar tem se desenvolvido muito. O grande empecilho ainda é esse, é a questão do custo do petróleo, que apesar de tudo ainda, o petróleo é bem mais, se você fura o chão, se obtém, apesar do trabalho, mas o volume de petróleo ainda é muito grande. E o consumidor vê isso, é a questão custo-benefício, né? Agora, com relação ao racionamento que tivemos há pouco tempo, essas fontes podem ser uma alternativa já, agora, emergencial, digamos assim? Sem dúvida nenhuma, inclusive há consciência disso, né? Há alguns programas como a isenção de IPI, de ICMS para o aquecimento solar, para o fotovoltaico também está havendo.
Só que é um processo lento. Os incentivos existem, mas eles ainda não são tão largos, não são tão compensadores. Mas em breve teremos um crescimento muito grande. Também falta-se mais divulgação, né? Mais esclarecimento até para a população que sabe que é importante a energia eólica, a energia solar, mas não sabe o quanto é importante. Sem dúvida nenhuma. Alguns programas até são desconhecidos. Como existe hoje o PRODEEM, nós tivemos uma visita